Queridos, hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 6 de Romanos. Amém? E antes de todas as coisas, eu queria fazer uma pequena oração para convidar o Senhor a estar aqui conosco. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse dia, Senhor amado, pela noite que passamos. Ó Deus, queremos te convidar, Espírito Santo, para estar aqui conosco nesse momento de devocional. Que a tua palavra, Senhor amado, possa ser pregada. Ó Deus, possa ser fixado em nossos corações. Fica conosco, dá-nos a tua paz. Usa-me como canal de bênção nessa hora, para abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, como eu havia dito, hoje nós começamos a falar sobre o capítulo 6 do livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo começa a tratar da santificação na vida do cristão. Amém? Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno... voltar um pouquinho no livro de Romanos, para contextualizar um pouquinho, né? Então, o livro de Romanos, ele tem pelo menos 3 divisões, importantíssimas, né? Onde Paulo começa a doutrinar os irmãos ali em Roma. E nós percebemos que do capítulo 1 deste livro, né, dessa carta, até metade do capítulo 3, Paulo vai tratar, o apóstolo Paulo, ele trata sobre a perdição do homem. Né? Ele começa a falar que, assim como para os gentios e os judeus, ninguém está justificado. Né? Inicialmente, nós entramos na presença de Deus como homens perdidos. E da metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5, como já foi visto, né? O apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a doutrina da justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, através da sua obra, tudo que ele fez nesse mundo, amém? E a partir do capítulo 6 até o capítulo 8, meus queridos, nós vemos que Deus começa, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar sobre um novo enfoque, né, nós vamos perceber que é a santificação na vida do cristão, né, a importância da santificação, ok? E agora eu queria contextualizar a época, né? Paulo está falando aos irmãos ali em Roma, e assim como os gregos, meus irmãos, os romanos eles eram pessoas, um povo muito idólatra, profanos, né? E é nesse cenário que Paulo começa a pregar e as pessoas se converterem ao cristianismo, né? E havia muitas festas, ali a adoração a ídolos era muito forte. E eu queria falar, porque Paulo fala que de uma forma mais abrandada, de uma festa que eles tinham, né, chamada Bacanal. Não sei se vocês já ouviram falar dessa festa. Esse nome Bacanal, meus irmãos, era porque se referia a um deus chamado Baco. Né? Então eles faziam uma festa em homenagem a esse deus. E quem era Baco? Baco, para eles, era o deus do vinho. Né? Então, em todas essas festas que aconteciam em volta desse deus Baco, né? Era regado de muito vinho, né? Havia muita glutonaria e também a orgia reinava naquele lugar, né? Então é nesse contexto, né, que as pessoas eram resgatadas pelo poder da palavra de Deus, né, e começavam a formar as igrejas ali em Roma, na capital do Império. Amém? E eu vou começar o nosso estudo aqui a partir do verso 19 do capítulo 5, que vocês já viram, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e aqui ele está falando, né, de Adão, não é verdade? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, aqui agora ele já está falando do Senhor Jesus Cristo. Amém? No verso 20 ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, através da lei,
né, foram reconhecidos os pecados, né? A lei de Moisés, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos e outras doutrinas, ali começou a aparecer o pecado do homem. O homem começou a vislumbrar o seu pecado. E ele diz assim: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Presta atenção nesse versículo, irmãos. No versículo 21, ele diz o seguinte: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E esse versículo 20 poderia gerar nas pessoas ali uma interpretação dúbia, uma interpretação errada, uma interpretação que não era da vontade de Deus, né? Porque alguém poderia dizer assim: peraí, existe uma relação entre o pecado e a graça de Deus? Né? Porque ele diz assim, no versículo 20, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. As pessoas poderiam pensar que, como a graça sempre seria maior que o pecado, eles poderiam continuar pecando, porque na medida em que eles pecassem, a graça de Deus poderia lavá-los do pecado através da abundância que Paulo sempre falou que era maior, mas não é isso que Paulo falou. E no capítulo 6 ele começa a tratar desse assunto, né? Pode o cristão autêntico viver pecando? E aí começa o capítulo 6, que aqui nessa Bíblia, ele diz assim: a graça livra do império do pecado. E o capítulo 6, eu vou separá-lo em partes, e nós vemos que nos primeiros 2 versículos, Paulo dá a introdução a um assunto, né? Ele faz a introdução ao tema da santificação. E ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Exatamente aquilo que eu falei para vocês, irmãos. As pessoas poderiam pensar que existia uma relação entre a graça de Deus e a prática do pecado. Então, eles diziam assim: não preciso mudar a minha vida, porque a graça de Deus, quanto mais eu pecar, maior será a graça de Deus sobre a minha vida e fica tudo certo. Mas não é isso que Paulo fala, né? E ele, no versículo 2, diz assim: de modo nenhum, não existe essa relação. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? E a partir entre o versículo 3 e o versículo 5, ele dá a base, né, da teoria de Paulo. Ele diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, vida nova, né? Deixar os velhos hábitos, viver uma nova vida com Jesus. E no versículo 5 ele diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos da sua ressurreição. Do versículo 6 ao versículo 14, irmãos, ele vai falar de 3 ações que nós, como cristãos, precisamos ter em nossa vida secular para vivermos uma vida liberta do pecado. São 3 ações, são 3 verbos, né, que Paulo destaca aqui nesse capítulo, para que nós possamos obter vitórias junto com a ação do Espírito Santo em nossa vida. A primeira é saber. Você precisa saber. Mas precisa saber do quê? Aguenta a mão aí que eu vou te falar já já. A segunda é considerar. Você precisa considerar. E a terceira, você precisa ter uma vida de oferta a Deus. Amém? Então vamos à primeira ação, que é a ação de saber.
Então, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvais mais ao pecado. Então, você precisa saber que o velho homem morreu. E agora você é nova criatura diante de Deus, amém? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Você já vive uma vida com Cristo? Então viva para o Senhor Jesus. Amém? Versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a vida, viver para Deus. Então você tem que saber, meu irmão, que você morreu para o pecado. E você vive agora para Deus uma nova vida. Você tem que ter consciência disso. Aquele velho homem, quando a gente fala de velho homem, nós estamos falando da nossa vida, da nossa relação com Adão, né? Adão foi o homem que pecou e introduziu no nosso DNA o pecado, né? O amor às trevas, né? A palavra de Deus diz que o homem natural, ele ama mais as trevas do que a luz. E isso é consequência do que o Adão fez lá no Éden e chegou até nós. E a segunda ação que nós precisamos, queridos, ter em nossa vida é considerar. Ou seja, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então foi aquilo que eu falei, né? Nós precisamos rejeitar a nossa natureza adâmica, pecadora, pecaminosa, né? E nós vamos ver mais à frente, né? Através do estudo bíblico aqui, que isso acontece no batismo. Isso acontece no batismo, né? A partir do momento que você é batizado nas águas, batizado por imersão, né? Quando você imerge, naquele momento é como se fosse, como o velho homem que habitava em nós fosse sepultado. E logo em seguida nós emergimos para uma nova vida com Cristo Jesus, né? Ali onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxiliador, né? É o nosso guia. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco e ele nos ajuda muito nesses aspectos aqui, de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã santificada, de uma vida cristã separada do mundo para viver uma vida com Cristo, né? Aqui no versículo 12 ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, como eu falei anteriormente, queridos, os romanos, eles vinham dessas festas, eles vinham dessas culturas, entendeu? Então, isso já estava muito arraigado no corpo daquelas pessoas. Então, era preciso realmente uma ação do Espírito Santo e uma vontade da pessoa de querer largar essa vida pecaminosa que eles tinham, que era muito forte na cultura deles, né? No versículo 13, ele diz assim, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, como era antigamente, né? Eles praticavam o pecado, né? Para eles era prazeroso, como o pecado é prazeroso. Mas o seu fim nós sabemos que é morte, né? Mas aí entra a terceira ação, né? Que a primeira foi saber, a segunda foi considerar, e agora nós temos a terceira ação que nós precisamos ter em nossa vida diariamente. Apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora você deixa de praticar o pecado para praticar as boas obras que Deus quer que pratiquemos, né? Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? No versículo 14,
para encerrar essa fase de ações, né, das 3 ações, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Amém? Mas debaixo da graça. Agora vamos para o versículo 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Né? Paulo reforça aqui, dizendo que não. Agora, porque Jesus nos resgatou, né? Estamos agora na graça do Senhor Jesus, né? Na graça de Deus, na ação do Espírito Santo sobre nossas vidas, nós não temos autorização, nós não temos carta branca de Deus para continuar pecando. Apesar de que a palavra de Deus diz que Ele é fiel, né, para nos justificar, nos livrar de todo pecado, o crente, o cristão, ele não pode viver pecando. Ele tem que entrar na presença de Deus de uma só vez, e ali não mais sair, né? E lutar diariamente contra essa nossa natureza adâmica, né? E não vivermos pecando. No 16 ele diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aqui ele trata o pecado como um reinado, né? Então, a nossa dicotomia é essa, né? Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Não existe meio termo, não existe campo neutro, não existe aquela vida cristã de ficar em cima do muro. Não, irmãos. Ou você decide servir a tua carne e o pecado, ou você decide servir a Deus. Isso é muito importante. Não se deixe enganar. Não existe, como eu falei anteriormente, meio termo. Não existe o cristão ficar em cima do muro. Até mesmo porque Jesus falou em Apocalipse, né, que se nós formos mornos, Ele nos vomitaria. Ou frio, meu querido, ou quente. Não existe meio termo. E mais à frente você vai ver que o Senhor Jesus, Ele dá uma dica para a gente. O Espírito de Deus, Ele dá uma dica para a gente nas nossas escolhas. Amém? Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Glória a Deus. Então, uma vez que você entrega a sua vida para Jesus e começa, muitas das vezes, né, passar por um processo de libertação, você passa do reino das trevas, do reino do pecado, né, onde Deus te libertou, Deus começa a te libertar, né, e você agora se torna servo do Altíssimo Senhor, Deus da glória, Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, e começa a ser servo da justiça. E isso tem consequências, queridos. Vamos ver mais adiante, né? No versículo 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentei os vossos membros para servir à imundícia, né? E aqui eu faço, né, alusão àquilo que eu falei anteriormente, né? Eles praticavam todo tipo de torpeza, né? Eles eram idólatras, eles eram profanos, entendeu? Então, essas pessoas que foram resgatadas por Deus, Paulo começa a falar: olha, a mudança agora é de vida, né? Antes vocês serviam a todo tipo de imundícia, e a maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Ou seja, naquele tempo eles tinham todo o ímpeto, né, toda a vontade, né, para pecar, para viver fazendo maldades, fazer todo tipo de imundícia, né? E agora a motivação dele é diferente, né? Agora a motivação deles é se santificar para agradar ao Espírito Santo de Deus e ter uma vida de justiça, né? Eles servirem agora a justiça para a santificação das suas vidas, né? No versículo 20, diz o seguinte: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. O 21 diz o seguinte: e que fruto tinhais, então, das coisas
que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Nós sabemos, né, queridos, mais à frente ele vai falar sobre isso, né, que o salário do pecado, não se engane, é a morte. Pode ser a morte física e também a morte espiritual. No 22 ele diz assim, mas agora, libertos do pecado, e aí como diz aqui o versículo 11, né, considerai-vos, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Há um aspecto importante, querido, que não existe uma mágica quando nós aceitamos Jesus, não existe uma mágica quando nós passamos pelo batismo nas águas, em que, num estalar de dedos, num piscar de olhos, a nossa natureza, ela é transformada. Não, isso não é verdade. Mas nós temos que viver em novidade de vida, como diz aqui a palavra de Deus, né? E nós temos que buscar a santificação, nós temos que lutar contra a natureza adâmica, diariamente. Desde o momento que nós entregamos nossa vida para Jesus até o último momento, até o momento em que nós deixamos de respirar sobre essa terra ou fomos arrebatados com a volta do Senhor Jesus, né? O arrebatamento da igreja. Até lá, queridos, a nossa luta é diária, não se engane. E eu creio, irmãos, numa conversão cristã diária, onde o Espírito Santo vai agir na nossa vida dia após dia. Nós lutamos contra o pecado, contra a nossa natureza adâmica, dia após dia. Amém? E no versículo 23, que é o último versículo desse capítulo, Paulo dá um choque de realidade muito forte nas pessoas. E ele fala de uma forma assim, muito contundente, para que as pessoas entendam de uma forma muito clara as consequências de uma vida pecaminosa e as consequências de uma vida santificada ao Senhor Jesus. Né? Ele diz assim no versículo 26, porque o salário do pecado é a morte. E ele é bem contundente, ele diz, o salário do pecado é a morte, meu querido. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Isso é muito importante para nós. Eu vou voltar um pouquinho agora e ler alguns aqui nessa minha Bíblia de estudos, porque lendo aqui, irmãos, eu percebi que existem muitas verdades importantes a serem ditas, né, nesse momento. Vamos fazer aqui uns breves estudos de alguns versículos, né, em que o apóstolo Paulo fala conosco, aqui no capítulo 6, e eu vou começar aqui pelo versículo 1, né, ele, permaneceremos no pecado? O que é que diz aqui o analista, né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo fez essa pergunta pelo fato de alguns na igreja de Roma ainda não compreenderem o que realmente significa a justificação pela fé. Eles ainda não tinham entendido. Para eles, se uma pessoa tivesse a fé no Senhor Jesus, suas atitudes não importavam. Foi aquilo que eu falei, né? Pois a misericórdia e a graça de Deus iriam contemplá-la. Olha só que perigo, né? Eles disseram, não, já uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, eu continuo fazendo a mesma coisa porque a graça vai me sustentar. Ou seja, era como se a graça fosse uma espécie de salvo-conduto para alguém viver no pecado. Olha só, né? Foi aquilo que eu falei, no versículo 20 do capítulo 5, né, quando ele diz que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, alguns poderiam ter interpretado, e até interpretavam, né, que eles só fizeram um acordo com Deus e continuariam fazendo as mesmas coisas, quando, na verdade, isso não acontece. Provavelmente, eles interpretaram mal a palavra de Paulo, né? Exatamente, no capítulo 5, versículo 20. Por isso, enquanto alguns optavam pelo legalismo religioso, né, ou ser religioso, né, outros se entregavam à licenciosidade, ou seja, eram pessoas que eram desregradas, né, indisciplinadas, libertinos. Eles frequentavam a igreja, mas continuavam sendo pessoas que não se ajustavam à nova vida. Né? Eles continuavam frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas da porta para fora, eles continuavam mantendo a sua vida do velho homem. No entanto,
Se os que buscavam a justificação pela lei eram reprovados, tampouco os que permaneciam no pecado, tendo conhecimento da verdade, poderiam ser justificados pela fé. Paulo combateu essa distorção do verdadeiro conceito da graça, para que tanto os romanos quanto os judeus compreendessem que a graça abundante de Deus, que traz a justificação pela fé, exige o abandono do pecado. E aqui nós vemos que tem que ser uma decisão pessoal, uma decisão nossa. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, ainda que venhamos a ter batalhas sobre batalhas, soframos porque o nosso corpo era, até muitas das vezes, viciado na prática do pecado, nós temos que resistir. Quando entregamos nossa vida para Jesus, nós temos que resistir à prática do pecado. Vamos agora estudar o versículo 2, Quando Paulo fala que de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele diz o seguinte, que a fé que justifica o pecador é aquela que o faz abandonar o pecado e ter nojo dele. Isso aí eu compreendo, irmãos, que é a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, há uma busca pessoal nossa, Nós vemos, e eu já vi milhares de testemunhos de pessoas que começaram realmente a repudiar o pecado, por ação do Espírito Santo na sua vida. Mas você precisa, em primeiro lugar, rejeitar o pecado na sua vida e buscar o Espírito Santo de Deus. Ter uma nova vida com Cristo. Aí você chega nesse perfil aqui, de quando tentar voltar às velhas práticas, você sentir nojo daquilo que é pecaminoso e que não agrada ao Espírito Santo de Deus e muito menos ao Senhor Jesus. A ação do Espírito Santo na nova vida de uma pessoa, por meio da palavra de Deus, faz com que ela rompa definitivamente todos os laços com o pecado exercido no passado. Com isso, ela deixa de ter prazer nas práticas daquilo que vai contra a santidade do Altíssimo, porque houve uma transformação no seu interior, ou seja, a ação do Espírito Santo, Mas para que haja ação do Espírito Santo, querido, é necessário uma busca, é necessário um posicionamento da vida do cristão, do novo cristão. Portanto, estar morto para o pecado significa não ser mais dominado ou influenciado por ele. A nova vida que temos pela fé no Senhor Jesus nos fez livre do velho homem, influenciado e vencido pelos seus desejos carnais. Mais uma vez aqui, nós fazemos alusão ao velho homem, E quando nós falamos velho homem, não é a nossa, como nós éramos, Mas sim a nossa natureza adâmica. A justificação pela fé nos leva a uma vida de compromisso com Deus. Olha que bênção, A justificação pela fé nos leva a uma vida de compromisso com Deus. Ou seja, você precisa se comprometer com Deus para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Agora faremos uma breve exposição, um breve estudo do versículo 4 ao versículo 6. O que significa sepultados com Ele? A partir do momento em que a pessoa crê no Evangelho, se arrepende das suas iniquidades e assume a sua fé no Senhor Jesus, ela passa a estar morta para a vida pecaminosa que levava. Diante disso, ela precisa se batizar nas águas para que aconteça o sepultamento da velha criatura. Como eu disse, isso acontece, quando nós passamos pelo batismo das águas, na imersão. Nós tivemos aqui na nossa igreja semana passada, não é isso? E aqui ele faz uma alusão muito importante. Vamos dar uma lida em Atos, capítulo 2, versículo 38. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, a palavra de Deus diz o seguinte. O título aqui, foi quando a primeira pregação de Pedro, 3.000 batizados.
Ouvindo ele estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é isso que acontece no batismo, né? Você pode perceber que quando há a imersão, geralmente o pastor conduz a pessoa às águas, né, de uma forma que ela deita, ou seja, é como se ela estivesse sendo sepultada. E logo em seguida, o pastor traz à tona a imersão, né? Assim como foi na vida do Senhor Jesus Cristo, no terceiro dia. Ele ressurgiu, né? E eu creio, irmãos, como diz aqui a palavra de Deus, né? Quando nós ressurgimos das águas, nós recebemos um reforço muito, mas muito importante na nossa vida, que é a ação do Espírito Santo, né? Imediatamente nós somos batizados ali com o Espírito Santo de Deus. E essa aliança que é feita entre o homem e Deus, naquele momento que emergimos das águas, é que nos capacita. Em nome de Jesus, nós somos capacitados a ter uma vida santificada na presença de Deus. Amém? E ele continua, assim como Jesus morreu e ressuscitou, o pecador passa pelo batismo, morreu para a velha vida. Aqui o simbolismo, mas você precisa ter essa atitude, né? Como nós dizemos, considerar. Aqui é a parte da consideração, isso é, quando o seu corpo é mergulhado nas águas, o velho homem é sepultado, com os seus maus hábitos e com suas ações pecaminosas. Ou seja, você precisa saber disso, né? Em seguida, ao se levantar das águas, ele renasce para uma nova vida com o Senhor e passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Olha que benção. Vamos dar uma olhada no que está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, está escrito: para que os corações deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Jesus Cristo. Amém? Além de o batismo ser um ato de aceitação e confissão de fé, possibilita ao novo convertido viver em novidade de vida. Amém? Você vive novidade de vida, meu irmão? Desde o momento que você foi batizado? Vamos agora estudar sobre os versos 11 e 12. Vivos para Deus. Olha que benção. Antes de nos unirmos ao Senhor, Jesus, pela sua obra redentora na cruz, quando Ele derramou o seu sangue em nosso favor, estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Isso é uma realidade, né? Nós éramos como Paulo, vocês viram, né, no capítulo 1 e 2, até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da parte em que nós estávamos perdidos da presença de Deus, afastados da presença de Deus. Assim, a velha natureza caída e escravizada pela iniquidade reinava em nossos corações. E nós atendíamos aos nossos próprios desejos. Então, nós fazíamos aquilo que a nossa carne queria. E qual era a consequência? O pecado. Nós vivíamos mortos para Deus, né? Por outro lado, o nascido de Deus pode se considerar, olha aí a palavra novamente, irmãos, considerar. Você precisa considerar que você está morto para o pecado e assim viver. Você tem que se considerar e viver essa realidade, né? E vivo para Deus, porque a sua velha natureza morreu. Você tem que considerar que a sua velha natureza pecaminosa, adâmica, morreu. E o novo ser que foi gerado pelo Espírito Santo está sob o domínio, não está mais sob o domínio das paixões carnais. Quando buscamos a santidade por meio de uma comunhão mais íntima com Deus, o pecado não encontrará espaço para nos dominar. Olha só, pessoal, aqui
ele está falando de uma atitude, né? Uma atitude. Olha só, quando buscamos, você precisa buscar o Senhor, querido. Você precisa fortalecer essa aliança com o Senhor dia após dia. Como é que isso acontece? Através de oração, através da leitura bíblica, através da comunhão com os santos, participar dos cultos. Isso tudo unidos, né? Você começa a se fortalecer espiritualmente. E o somatório de tudo isso chama-se a busca pela santidade, por meio da comunhão com o Espírito de Deus. Quando nós fazemos isso, meu irmão, pode ter certeza, o pecado não encontrará espaço para nos dominar. Você vai largando as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é consequência de uma vida íntima com Deus. Amém? Contudo, é preciso vigiar e ocupar a nossa mente, pois os pensamentos de Deus, por meio de sua palavra e compreensão, e compreender que o Espírito Santo, ao habitar em nós, nos dará domínio próprio para resistirmos às tentações. É como eu falei, na medida em que o Espírito Santo começa a dominar o nosso ser, né, através da leitura bíblica. Por que é importante a leitura bíblica? A palavra de Deus diz que nós devemos guardar a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. E quando estivermos na iminência de pecarmos, o Espírito Santo vai usar aquilo que nós temos no nosso coração e vai nos lembrar da vontade de Deus na nossa vida. Por isso é muito importante, querido, a leitura bíblica, uma vida de oração. Amém? E aqui o analista aqui, o irmão, ele fala uma coisa muito importante, que nós já havíamos falado, né? A decisão de ceder ou não ao pecado é de cada um de nós. Você tem que tomar uma decisão. Assim como você tomou a decisão de seguir a Jesus Cristo, você tem que tomar a decisão de ter uma vida santa na presença de Deus. Vamos ver o que o nosso Criador, né, fala em Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 41. Quando Deus fez o homem, o Senhor Jesus estava ao lado dele. Porque ele diz assim, façamos o homem à nossa semelhança. Não é verdade? Então, em Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 41, ele fala algo que é muito importante para a nossa vida cristã. E quem falou isso é nada mais, nada menos que aquele que nos fez. Não é verdade? Então, Jesus Cristo fala o seguinte aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas não se engane, meu querido, a nossa carne é fraca. É fraca. Então, o próprio Senhor Jesus que nos fez, ele nos alerta que a nossa carne é fraca. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E por causa de a nossa carne ser fraca, nós precisamos vigiar. E esse verbo vigiar, essa ação, querido, eu fui militar durante 34 anos na ativa, né? Isso aqui é um posicionamento muito, mas muito importante, muito importante, muito importante. Porque o vigia, ele não pode dormir. Se o vigia for pego dormindo, ele passa por sanções. E assim é a nossa vida espiritual, você não pode dormir no ponto. Você tem que estar todo o tempo vigiando, porque o diabo ele vai investir na vida do cristão. Isso aí é uma verdade espiritual, querido. Aqueles que não são dele, ele vem para cima. Aqueles que já são dele, são dele. Mas aqueles que são do Senhor Jesus, aí, enquanto estivermos nessa terra, ele vai perseguir. Por isso Jesus Cristo fala aqui, ó, vigiai. Mas é só vigiar? Não, nós temos que orar para não entrar em tentação. Porque o diabo, ele vai tentar. Ele vai te tentar. Não se engane, meu querido, não se engane. No versículo 13, né, ele faz alusão aqui a apresentai-vos a Deus. Se antes de sermos regenerados pela palavra, oferecíamos os nossos corpos às paixões pecaminosas,
né? Como eu falei anteriormente, né? A vida dos romanos como era, e aos desejos carnais, agora que fomos libertos do pecado e feito nova criatura, devemos espontaneamente apresentá-los a Deus para a sua glória. Ou seja, todos os dias, querido, quando você se levantar, consagre a sua vida a Deus, busque o Senhor, honre essa palavra, entendeu? Esteja vigilante. Ou seja, após recebermos a salvação por meio da fé do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo, nossas mãos, nossos pés, nossa boca, nossos olhos se tornam santos para Deus. Você já consagrou hoje o seu corpo ao Senhor? Isso é muito importante, querido, isso é muito importante. Dessa forma, os membros dos nossos corpos, que outrora foram usados como instrumentos de iniquidade, se tornam instrumentos de justiça. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar como instrumento de justiça. Ou seja, levar essa palavra, esse evangelho, a salvação a outras pessoas que estão aí perdidas, que ainda estão na escuridão. E para que isso aconteça, você precisa estar consagrado ao Senhor, ser membro da justiça de Deus, ser instrumento de Deus, usados por Deus para levar uma salvação aos perdidos. Amém? Você precisa estar preparado diariamente, através de uma consagração diária da sua vida, para ser usado por Deus a qualquer momento. Amém? Versículo 14, não estais debaixo da lei. Não estais mais debaixo da lei, queridos. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ao anunciar a salvação pela graça, o apóstolo Paulo não falava contra a lei, muito pelo contrário. O que ele ensinou é que estar debaixo da lei é o mesmo que continuar escravo do pecado. Não é verdade? Afinal, se somos carnais e falhos, não tínhamos condições espirituais de cumpri-la. Por isso que quando falamos que, quando foi estabelecida a lei, foi anunciado também o nosso pecado. Porque quem de nós teríamos capacidade de deixar de cumprir os 10 mandamentos? Pecou em um mandamento, pecou em todos. Por isso que, com a vinda do Senhor Jesus, nós fomos libertos desse jugo da lei, mas por uma vida santificada, vivida debaixo da graça de Deus. Afinal, por sermos carnais e falhos, não tínhamos condições espirituais de cumpri-la. Embora a lei tenha vindo para nos mostrar ao homem a sua iniquidade, ele não poderia justificá-la perante o Altíssimo. Em contrapartida, a graça de Deus, abundante e redentora do Senhor Jesus, salva o ser humano da condenação da alma e, mediante a atuação do Espírito Santo, coloca à disposição dele poder para vencer as transgressões. Por isso, quer dizer que não há pecado que domine a vida de quem tem o Espírito Santo de Deus, o Altíssimo, dentro de si. Ou seja, a nossa missão, querido, é preservar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos ler o que está escrito lá em Gálatas? Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 24. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito. Não estáis mais sobre a lei. E aí ele vem dizendo, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, perfídia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, irmãos, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Glória a Deus.
Vamos falar agora sobre o versículo 21 e 22. Que frutos tenhais? Que pessoa, ao conhecer a verdade e ser liberta por ela, tem orgulho da vida de pecado que levava, ou tem saudade das atitudes erradas que praticou? Certamente nenhuma, pois a velha vida de pecado nos trouxe muita dor, vergonha e sofrimento. Vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios 2, 4, 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vamos começar do 1. Pelo que tendes este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitemos as coisas que, por vergonhosas, se ocultas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Efésios capítulo 5. Versículos 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Amém, queridos? Então, foi aquilo que eu falei, né? No passado, essas pessoas, só o que eles faziam nessas festas profanas, né? Só o referir é vergonha. Quando nos lembramos das terríveis consequências que o pecado trouxe para a nossa vida, nos apegamos ainda mais à nossa fé, para que jamais venhamos retroceder e nos submeter ao seu jugo. O Senhor Jesus nos escolheu para servi-lo. Portanto, como servos de Deus, devemos oferecer a nossa vida como instrumento de sua vontade. Amém? Então, que nós possamos ter a nossa vida voltada para fazer a vontade do nosso Deus, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Jesus, né? E para encerrarmos a terapia de choque, versículo 26, o salário do pecado. O apóstolo Paulo alerta para a consequência do pecado, que é a morte, né? As duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Isso é, quem se entrega a uma vida pecaminosa terá como justo pagamento a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Você já pensou, queridos? As pessoas que já partiram sem Jesus, que rejeitaram o Espírito Santo, que agora conhecem, vivem uma verdade crua, uma verdade em que eles sabem que estão irremediavelmente perdidos. Isso é terrível. Viver, entrar na eternidade sem Deus é terrível. Por outro lado, ele destaca a grande vantagem de sacrificarmos a vida pecadora para servirmos o Senhor Jesus. A conquista da vida eterna. Essa conquista não é um pagamento pelo serviço que prestamos ao Senhor. Muito pelo contrário. Mas um dom gratuito e merecido. Uma oportunidade oferecida por Deus. Porque todo o mérito da nossa salvação não é nem de perto nosso. Nós não fizemos nada para recebermos a salvação do Senhor Jesus. Mas o voluntariado de Jesus, né, para se entregar como o Cordeiro de Deus em resgate de toda a humanidade. Amém, queridos? E ao finalizar, eu gostaria de deixar uma última palavra, como eu falei no início, né, apesar de toda essa explanação aqui do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, né, muitas das vezes as pessoas ainda continuam pecando, continuam entristecendo o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, né? E quando eu estava orando para ministrar essa palavra, o Espírito Santo me levou até Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30, que depois eu gostaria de recomendá-los que lessem com mais calma, por falta de tempo. Eu não vou poder ler esses 3 capítulos. Mas Deus se apresenta
ao povo de Israel e diz assim: olha, se vocês me obedecerem, essas serão as bênçãos. E são muitas bênçãos. E bênçãos maravilhosas, querido. E logo em seguida Deus começa a falar sobre a maldição da desobediência. E ele fala sobre muitas maldições, muitas maldições. E ele vai e chega até o capítulo 30 de Deuteronômio, 30, 19. E eu gostaria de deixar essa orientação do Espírito Santo de Deus para nossas vidas hoje. Se você olhar com mais calma no capítulo 30, versículo 19, Deus fala o seguinte, para mim e para você hoje: os céus e a terra tomo por testemunha contra ti, contra mim e contra ti, que te propus a vida, uma vida santificada, na presença de Deus, fazendo a vontade do Pai, ou a morte, você continuar fazendo, praticando aquilo que a carne quer. E aí ele diz assim, a bênção e a maldição. E aí vem a dica de ouro de Deus para a gente, pessoal. Olha o que ele diz. Escolhe, irmão, pois a vida, uma vida comigo, uma vida de santidade, uma vida separada. Para quê? Para que vivais tu e a tua descendência. Amém? Eu quero deixar essa dica de Deus para você, para a minha vida. Cara. Vamos escolher a vida com Deus, para que possamos viver eternamente ao seu lado. E isso, essa bênção, que transcende gerações, possa chegar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos tataranetos. Amém? Que essa palavra, meus queridos, ela encontre morada em nosso coração, né? E eu desejo para você um Feliz Natal, um ano novo de novidade de vida com Cristo, um ano novo, um ano de 2025 cheio do Espírito Santo de Deus, que nós possamos fazer cada vez mais a vontade do Pai em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe. Tchau.